Vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos. Vamos continuar as nossas aulas sobre teorias econômicas ou evolução do pensamento econômico. Vamos continuar falando sobre as teorias imperialistas, só que agora nós vamos falar especificamente o que defendia os três principais autores nessa linha sobre o imperialismo. Vamos começar com John Hobson, depois vamos falar de Lenin e Rosa Luxemburgo. Bom, John Hobson, ele nasceu em 1858 e morreu em 1940. Tá? Então ele pega bem esse processo ali do imperialismo acontecendo na África e os americanos ali na América Central. Bom, olha só, eu vou colocar uma frase para vocês aqui que resume bem o que John Hobson acreditava ser o imperialismo. Olha a frase nas palavras do próprio John Hobson. O imperialismo é um processo social parasitário, onde o governo explora outros países, garantindo seus interesses e de empresas multinacionais em países dominados. Ou seja, qual que era a estratégia, segundo John Hobson, do imperialismo? Os países europeus e os Estados Unidos, eles, através da força, dominavam outros países, destruíam as culturas e instituições desses países, muitas vezes causavam até guerras nesses países, e esses países, para se reconstruírem ou para se tornarem civilizados, como diziam os europeus e os norte-americanos, eles precisavam de empréstimos bancários para poder levantar-se. Ou muitas vezes, simplesmente, os países imperialistas dominavam aqueles países e garantiam uma parte grande do mercado para suas empresas multinacionais. As empresas multinacionais exploravam a atividade econômica naquele país e uma grande parte do lucro obtido no país explorado voltava para o país imperialista. Ou seja, uma empresa americana ia lá em Cuba, explorava toda a ilha de Cuba, ganhava dinheiro ali na atividade cubana, através da força que era imposta pelos Estados Unidos. Então não era uma concorrência de mercado perfeito, não era uma concorrência livre, era algo imposto através da força militar, e depois que aquela empresa lucrava muito ali em Cuba, por exemplo, a empresa remetia o lucro para os Estados Unidos. Isso fazia com que os Estados Unidos e a Europa se beneficiassem e se tornassem mais ricos ainda do que já eram, porque vamos lembrar que a Europa já tinha ganhado muito lucro com o processo de colonização da América e da África, e agora nós estamos falando de uma recolonização ou de um imperialismo, ou seja, está acontecendo novamente, isso agora no século XIX e século XX. Por isso que Celso Furtado, quando fala de desenvolvimento, ele diz que não tem como falar de subdesenvolvimento e desenvolvimento de forma separada, porque o desenvolvimento ocasionado no primeiro mundo foi resultado da exploração que fizeram na América do Sul, Central, África e Ásia. Bom, continuando aqui o que John Hobson acreditava sobre o imperialismo, ele falava que o seguinte, que o discurso oficial, a bandeira que eles colocavam para justificar o imperialismo era levar o cristianismo aos povos pagãos e civilizar as raças inferiores. Notem a questão da etnocentria aqui. A Europa e os Estados Unidos acreditando que a sua cultura era superior à dos demais, que a sua religião era superior à dos demais. Então isso justificava eles explorarem os países da América, da África e da Ásia. Esse é o resultado do etnocentrismo. Você achar que a sua cultura é superior à dos outros, por isso você pode explorar os outros países. Continuando aqui, ele traz o caso do presidente Mike Kinley, que quando os filipinos tentaram, depois da sua independência, usufruírem dessa independência que eles tinham conseguido conquistar da Espanha, como eu falei na última aula, os americanos dominaram os filipinos, e ao invés de ser a independência dos filipinos, acabou mudando somente a metrópole que dominava ali as Filipinas. Antes era a Espanha, e aí no final do século XIX, século XX, passa a ser os Estados Unidos.
E nessas revoltas dos filipinos contra os americanos, que é claro que eles não iam aceitar ser explorados assim, 16 mil filipinos foram mortos. E o presidente, olha o que o presidente Mike Kinley vai dizer sobre esse processo: 16 mil filipinos morreram. Ele disse que classificou a ação dos norte-americanos como um processo de educação dos filipinos. Ou seja, os Estados Unidos era superior, sendo superior, não foi um massacre matar 16 mil pessoas. Foi um processo de educação, segundo os norte-americanos. Então notem que o imperialismo, eles vão abusar do eufemismo em todo momento. E é algo que é pouco estudado dentro da economia, porque, se bem estudado, mostra como o desenvolvimento tem sangue na mão. Se você estiver falando de países europeus como Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Estados Unidos também, o Japão, que também ficou imperialista por muito tempo, que o desenvolvimento desses países tem muito sangue na sua história, que as páginas da história desses países estão manchadas nas bordas e nos centros de muito sangue, de muita sujeira, ou seja, uma acumulação primitiva do capital que era para causar vergonha e mostrar como o processo de desenvolvimento foi desumano para muitos países do considerado terceiro mundo. Os capitalistas do século XX, segundo John Hobson, estavam obtendo tanto lucro que não estavam achando oportunidade de negócios para investir. É o que eu falei para vocês na última aula. O processo de lucratividade das empresas estava gerando resultados tão benéficos para as empresas. Um dos porquês era o fato dos trabalhadores desses países estarem ganhando muito. Note que quando eu falo que o processo de desenvolvimento de alguns países europeus e dos Estados Unidos está manchado de sangue, não significa que todo norte-americano foi beneficiado por esse processo de desenvolvimento. E que nem todo francês ou todo inglês foi beneficiado. Basta você olhar hoje que 12% da população de Nova York passam fome diariamente. Basta você abrir os noticiários, jornais sobre a França hoje, que você vai ver as manifestações dos chamados coletes amarelos. Do que eles estão reclamando? Exatamente dos salários que não estão aumentando, que não estão sendo reajustados, e muitos franceses estão vivendo em condições baixas em relação aos últimos anos. Então esse desenvolvimento, desses países, na verdade ele serviu para enriquecer a elite desses países e não toda a população. Por que a elite se beneficiou? Porque os trabalhadores tinham salários muito baixos. Isso gerava um custo baixo para as empresas e um lucro muito alto. Esse lucro não podia ser reinvestido nesses países europeus exatamente porque havia uma restrição orçamentária dos trabalhadores que limitava o poder de compra da população local. Sendo assim, esses capitalistas precisavam expandir o capitalismo para outros locais do mundo, ou seja, para a América, para a Ásia e para a África. Então, como diz John Hobson, o capitalismo ele precisa ser internacional, senão ele não consegue sobreviver. Ele precisa estar sempre em expansão na quantidade produzida, em expansão na quantidade geográfica que ele domina. Só que hoje o capitalismo já domina praticamente quase todo o mundo. O imperialismo resultou, segundo John Hobson, na destruição da cultura dos países dominados e de suas instituições. Então os problemas não foram apenas econômicos. Houve também uma questão de destruição cultural desses países, porque os países imperialistas queriam que os países dominados consumissem as suas músicas, os seus filmes, as suas comidas, que isso gerava lucro para os países imperialistas. Então, o imperialismo, além da questão econômica, resultava numa questão de destruição cultural e também numa questão de desestruturação das instituições políticas e sociais desses países. Para encerrar, John Hobson dizia que existia 3 classes que foram altamente beneficiadas pelo imperialismo. Primeiro, o capital financeiro, ou seja, os financistas. Porque o capital financeiro
era através de empréstimos, de venda de títulos públicos, de ações, e os financistas ganhavam muito, até porque às vezes eles emprestavam para as empresas que iam para esses países. Então o capital financeiro se expandiu e teve uma lucratividade enorme. Segundo, as indústrias bélicas, olha só que legal. Para manter o imperialismo, não falei para vocês que os países imperialistas usavam as armas, a força, que obviamente os países da América, da Ásia e da África não queriam ser explorados. Então os países imperialistas usavam o quê? A força. E quem ganhava com isso? As indústrias bélicas. Até hoje os Estados Unidos gastam mais de 50% de tudo que arrecada com armas. Tá? Então, um país imperialista, uma das características do país imperialista vai ser os grandes gastos com armamento. E o terceiro grupo beneficiado, segundo John Hobson, vão ser as grandes empresas multinacionais, porque eram essas empresas que iam para os países colonizados ou dominados pelo imperialismo, obtinham muitos lucros nesses países, remetiam o lucro para suas matrizes nos países imperialistas, e esse processo ia como se fosse tirando o sangue das veias abertas da América do Sul, da África e da Ásia. Como já dizia um grande pensador, era como se a América estivesse com as veias abertas e o sangue nosso estivesse escorrendo para garantir o luxo, a ociosidade e a concentração de renda de uma pequena classe burguesa nos países imperialistas. Bom, esse é o pensamento de John Hobson sobre esse assunto. Na próxima aula nas próximas aulas estaremos abordando Lenin e Rosa Luxemburgo. Valeu, galera, até a próxima.